E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da energia potencial. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Considere a energia potencial U devido ao movimento unidimensional de uma partícula de massa mzinho sobre o eixo X. Faça um gráfico da energia potencial e discuta o movimento nos vários valores de X. O movimento é limitado ou não tem limitação? Onde estão os valores de equilíbrio? Eles são estáveis ou instáveis? Encontre os pontos de reversão do movimento para uma energia mecânica E igual a menos W sobre 8. O valor de W é uma constante positiva. Para resolver o exercício, eu vou começar analisando a paridade da função em questão. Observe que U, em função da posição x, é uma função par, pois os expoentes da posição x são expoentes pares. Consequentemente, eu posso escrever que U em x é igual a U em menos x. Logo, o gráfico da função em questão é simétrico em relação ao eixo vertical. Note ainda que a energia potencial U em função da posição x é sempre menor do que zero para qualquer valor de x. Sendo assim, o seu gráfico nunca toca o eixo horizontal. Vamos agora em busca das posições de equilíbrio da partícula de massa mzinho ao longo do seu movimento unidimensional sobre o eixo x. Para fazer isso, eu vou reescrever essa função da seguinte forma, para facilitar os cálculos. U em função de x, eu vou começar dividindo pela constante positiva W. E com isso nós vamos obter menos d ao quadrado, que multiplica. Naquela soma que aparece no numerador, eu vou colocar d ao quadrado em evidência. Então nós temos d ao quadrado multiplicando x ao quadrado sobre d quadrado mais 1. Tudo isso sobre. Na soma que aparece no denominador, eu vou colocar d à quarta em evidência. E com isso obtemos d à quarta multiplicando x à quarta sobre d à quarta mais 8. Muito bem? Simplificando d à quarta com d à quarta e assumindo agora que y é igual a x sobre d, vemos que a razão U em função de x sobre W nos fornece uma função z que depende de y da seguinte forma. Observe a razão acima. Nós temos o sinal negativo multiplicando y ao quadrado mais 1 sobre, no denominador, y à quarta mais 8. Muito bem? Para determinar agora as posições de equilíbrio, conforme vimos nos últimos vídeos, eu vou derivar a função z em relação a y e vou igualar o resultado a zero. Muito bem? Para fazer essa derivação, eu vou recorrer à regra do quociente. Eu vou fazer o de baixo vezes a derivada do de cima em relação a y, menos o de cima vezes a derivada do de baixo em relação a y, e vou dividir todo mundo pelo de baixo elevado ao quadrado. Então vamos lá. O de baixo, y à quarta mais 8, vezes a derivada do de cima em relação a y. Pela regra do expoente, nós vamos obter menos 2y. Muito bem? Agora, menos o de cima, portanto, pela regra de sinal já aparece uma soma. Então, menos o de cima vezes a derivada do de baixo em relação a y. Pela regra do expoente, nós vamos obter 4y ao cubo. Tudo isso sobre y à quarta mais 8 ao quadrado. Observe que o denominador é diferente de zero. Muito bem? Essa razão, portanto, é igual a zero. Para que essa igualdade seja obedecida, eu posso escrever, observe o numerador agora, eu posso escrever que 4y ao cubo, que
que multiplica y ao quadrado mais 1 é igual a 2y que multiplica y à quarta mais 8. Observe a igualdade obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Note agora que y igual a 0 satisfaz essa igualdade. Portanto, eu posso simplificar y do lado direito com y ao cubo, obtendo y ao quadrado. Fazendo agora a distributiva, nós vamos encontrar 4y à quarta mais 4y ao quadrado igual a 2y à quarta mais 16. Logo, 4y à quarta menos 2y à quarta, 2y à quarta mais 4y ao quadrado menos 16 é igual a 0. Dividindo todos os membros da igualdade por 2, você vai encontrar y à quarta mais 2y elevado ao quadrado menos 8 igual a 0. A partir daqui, eu vou recorrer ao seguinte argumento. Eu vou admitir que y elevado ao quadrado é igual a t. Não confunda t com o tempo. Muito bem? A partir desse argumento, eu vou obter a seguinte igualdade. Então, observe agora, ó, t ao quadrado mais. Então, agora nós temos 2t menos 8 igual a 0. A gente acaba obtendo uma equação do segundo grau. Sendo assim, vamos em busca das raízes reais dessa equação. Eu vou começar calculando, portanto, o delta. Delta é o coeficiente b elevado ao quadrado, portanto, 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes o coeficiente a, que vale 1, vezes o coeficiente c, que é menos 8. Sendo assim, nós vamos obter mais 32. Logo, delta é igual a 36. Consequentemente, t é igual a menos o coeficiente b, então menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, raiz de 36, 6. Muito bem. Sobre 2 vezes o coeficiente a, 2 vezes 1, 2. Logo, t é igual. Então, nós temos menos 2 mais 6, 4, dividido por 2, 2. E nós temos também t igual a menos 2 menos 6, menos 8, dividido por 2, menos 4. No entanto, conforme essa igualdade já sugere, a raiz negativa não nos interessa. Consequentemente, a única raiz que nos importa aqui é t igual a 2. Muito bem? Recordando, portanto, o argumento utilizado, nós vemos que se y ao quadrado é igual a t, então eu posso escrever que y ao quadrado é igual a 2 e, portanto, y é igual a mais ou menos raiz de 2. Observe todos os resultados obtidos e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, a partir de agora, nós podemos determinar as posições de equilíbrio ao longo do movimento unidimensional da partícula de massa mzinho sobre o eixo x, recorrendo a essa igualdade. Observe que x é igual a y vezes d. Consequentemente, nós vamos obter, quando y é igual a 0, x é igual a 0, e quando y é mais ou menos raiz de 2, x é mais ou menos d raiz de 2. Sendo assim,
as posições de equilíbrio ficam determinadas. Vamos agora esboçar o gráfico da energia potencial U em função da posição X. Para fazer isso mais facilmente, eu vou esboçar, na verdade, esse gráfico de Z em função de Y. Sendo assim, no eixo vertical, eu vou colocar a razão U sobre W, que representa Z em função de Y, e no eixo horizontal, eu vou colocar a razão X sobre D, ou seja, a variável Y. Muito bem? Para fazer esse esboço, vamos reunir novamente algumas informações. Perceba que U em função de X é uma função par. Sendo assim, ela é simétrica em relação ao eixo vertical. E ela nunca toca o eixo horizontal, já que U em função de X é sempre menor do que zero. Muito bem? Aqui nós temos os pontos críticos da função em questão, então eu vou começar colocando esses pontos no gráfico. O primeiro ponto crítico, y igual a zero, não significa que U em função de x esteja passando por aqui, cuidado com isso. E nós temos y igual a mais ou menos raiz de 2. Então vamos lá, aqui eu tenho menos raiz de 2 e aqui mais raiz de 2. Então menos a raiz quadrada de 2 e aqui mais raiz quadrada de 2. Agora sim, eu vou substituir cada valor de y na função original a fim de começar esse esboço. Observe que, quando y e, portanto, x é igual a zero, vemos que z é igual a menos 1/8 e, portanto, menos 0,125. Logo, nós temos aqui um ponto da função em questão. Então, quando y é igual a zero, z é menos 1/8. Então, vamos lá. Eu vou colocar esse ponto de fato aqui. Então, menos 1/8. Muito bem? Agora, quando y é mais ou menos raiz de 2, não importa porque a função é par, nós vamos encontrar z igual. Então, vamos lá. No numerador, nós temos menos que multiplica. A raiz de 2 ao quadrado é 2. 2 mais 1, 3. Então, menos 3 no numerador sobre. Aqui nós temos y ao quadrado vezes y ao quadrado. Portanto, 2 vezes 2, 4. 4 mais 8, 12. Logo, menos 1/4. Menos 0,25. E, portanto, esse ponto está mais distante no eixo vertical do zero, da origem O. Então, vou colocar aqui embaixo este ponto, quando y é mais ou menos raiz de 2. Então, vamos lá, traçando aqui uma paralela, arrumando um espacinho no quadro. Não se esqueça desse valor que aqui está ilustrado. Então, nós temos uma paralela do lado direito e uma paralela do lado esquerdo. Eu reforço, registre o cálculo atentamente, arrumando mais um espacinho no quadro. Então, vamos lá. Temos aqui as duas paralelas e quando y é mais ou menos raiz de 2, z é igual a menos 1/4. Então, menos 1/4 está aqui, abaixo de menos 1/8. Então, nós temos esse ponto, esses dois pontos aqui em questão. Lembrando que a função é par. Isso vai ajudar muito no esboço do gráfico. Muito bem? Menos 1/4. Note agora o seguinte. Quando x tende ao infinito, ou seja, quando y tende ao infinito, a energia potencial associada ao movimento da partícula vai para zero por valores negativos, pois o denominador vai mais rapidamente para infinito do que o numerador. Logo, eu posso imaginar que, a partir desses dois pontos, o gráfico da energia potencial vai se aproximando do eixo horizontal por valores negativos,
tendo um comportamento assintótico quando x tende a mais ou menos infinito. Não se esqueça que a função é par. Logo, a partir dessa análise, eu posso imaginar que esses dois pontos representam pontos de mínimo local da função em questão e esse ponto representa um ponto de máximo local. Para comprovarmos definitivamente este fato e com isso fugirmos do teste da segunda derivada, fazendo a questão ficar mais trabalhosa, eu vou calcular o valor de z assumindo que y é um pouco maior do que raiz de 2. Então eu vou assumir que y é 2 raiz de 2. Consequentemente, z fica dado por, no numerador nós temos menos, que multiplica y ao quadrado mais 1. Y ao quadrado nos dá 8. 8 mais 1, 9. Portanto, menos 9. Sobre y à quarta mais 8. Aqui nós temos y ao quadrado vezes y ao quadrado, ou seja, 8 vezes 8. 64. 64 mais 8, 72. Logo, z corresponde a menos 1/8. Ou seja, para um valor de y maior do que raiz de 2, z assume um valor negativo, porém mais próximo do eixo horizontal, como era de se esperar. A partir dessa análise, eu posso agora admitir que eu posso esboçar o gráfico de u em função de x da seguinte forma, sendo esses dois pontos, pontos de mínimo local, e esse ponto, um ponto de máximo local, sendo a função uma função par e negativa para qualquer valor de x, com o comportamento assintótico mencionado há pouco, eu posso esboçar esse gráfico aproximadamente desta forma. Aqui nós temos um ponto de mínimo local, aqui um ponto de máximo local, aqui mais um ponto de mínimo local e o comportamento assintótico em questão. Muito bem. Observe o esboço do gráfico e toda a análise realizada até aqui. Para finalizar, observe que, para qualquer valor de energia E menor do que zero, o movimento da partícula é limitado. Por exemplo, vamos assumir que a energia E negativa se encontra nessa linha horizontal. Consequentemente, esses dois pontos serão os pontos de inversão do movimento da partícula e, portanto, um movimento limitado. Se eu assumir, por exemplo, que E menor do que zero se encontra nessa linha horizontal, a partícula poderá estar se movendo em duas regiões. Um movimento unidimensional nessa região do eixo x, com os respectivos pontos de inversão, ou um movimento unidimensional nessa região do eixo x, com os respectivos pontos de inversão do movimento. Note agora que o movimento se torna ilimitado para qualquer valor de energia E maior do que zero, pois neste caso, assumindo que a energia E é maior do que zero, a energia cinética da partícula nunca se anula ao longo do seu movimento unidimensional. Muito bem? Para finalizar o exercício, eu vou recuperar a última pergunta. O exercício pede o seguinte: encontre os pontos de reversão para E igual a menos W sobre 8. Esse cálculo eu já fiz durante a resolução, mas vamos reforçá-lo a partir daqui, arrumando um espacinho no quadro. Então vamos lá. Eu vou assumir agora que a energia E total da partícula é igual a menos W sobre 8. Então vamos lá. E é igual a menos W sobre 8. E lembrando que nas posições de inversão do movimento, a energia total E, ou energia mecânica, é igual à energia potencial U, eu posso escrever essa igualdade da seguinte forma: E é igual a U, e U é igual a W vezes essa razão.
Consequentemente, menos w sobre 8 é igual a menos w, que multiplica y ao quadrado mais 1 sobre y à quarta mais 8. Simplificando menos w, nós vamos obter y à quarta mais 8 é igual a 8, que multiplica y ao quadrado mais 1, logo, y à quarta mais 8 é igual a 8y ao quadrado mais 8, consequentemente, y à quarta menos 8y ao quadrado é igual a 0, e com isso, y ao quadrado que multiplica y ao quadrado menos 8 é igual a 0. Sendo assim, vemos que y é igual a 0 e y ao quadrado é igual a 8, ou seja, y é igual a mais ou menos 2 raiz de 2. Consequentemente, as posições de inversão do movimento da partícula para E igual a menos W sobre 8 são dadas por essa igualdade. X é igual a Y vezes D. Sendo assim, as posições de inversão são x igual a 0 quando y é 0 e x igual a mais ou menos 2D raiz de 2. Observe, enfim, os resultados obtidos, todo o cálculo realizado. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.